Boa noite. O caso Emanuel volta a repercutir mais uma vez. Começa a partir de agora mais uma edição do SCN. Quem que não se lembra do caso Emanuel Alves Robes? Aquele garotinho de 4 anos de idade que deu entrada já sem vida na UPA de São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte, com sinal de tortura, com sinais de maltratos e com sinais de desnutrição, com traumatismo craniano, com o pé quebrado. Quem que não se lembra desse caso? Na época, a polícia chegou a conduzir o pai e a mãe do garoto, sendo suspeito de todos esses maltratos, para a penitenciária de São Joaquim de Bicas, e lá eles continuam até hoje. Vocês lembram, pessoal, que a polícia estava investigando também na época 2 garotinhos, um de 6 e outro de 9 anos de idade, que estavam sendo mantidos em cárcere privado no bairro Lagoinha, na região noroeste da nossa capital mineira, e que a suspeita desse caso era uma tal de Dona Terezinha, que inclusive em um brilhante de trabalho de investigação, a polícia conseguiu concluir que esses 2 garotos são também irmãos do menino Emanuel. Pois é, pessoal, na manhã dessa terça-feira, dia 18 de abril de 2023, a caçada a essa Dona Terezinha chegou ao fim, no centro de Belo Horizonte. Ela estava em um ponto de ônibus na Avenida Amazonas, próximo ao pirulito da Praça 7, quando ela foi reconhecida pelas roupas por um comerciante ali de perto. Ela estava no ponto com 2 criancinhas. O que o comerciante fez? O comerciante saiu a pé procurando a polícia. Ele atravessou a Avenida Amazonas, foi até uma galeria e lá ele encontrou com 2 policiais que fez a denúncia. Os policiais chegaram e abordaram a Dona Terezinha. Ela chegou até a dar um nome falso, mas só que a polícia não foi na onda. Quem nos traz todos os detalhes dessa reportagem é aquela repórter que se emocionou no primeiro dia que essa matéria veio para a mídia. É a competentíssima repórter da Record TV Minas, Camila Cambraia. Vamos acompanhar. Essas são imagens de Dona Terezinha chegando ao presídio. É importante ressaltar que todas essas imagens que vocês irão assistir a partir de agora foram produzidas pelo jornalismo da Record TV Minas no programa MG no Ar, sob o comando do competentíssimo repórter Garcia Júnior. Vamos acompanhar. Terezinha Pereira dos Santos estava acompanhada das netas de 5 e 7 anos quando foi presa. Apesar de usar máscara e gorro, ela foi reconhecida por uma pessoa na rua que acionou os militares. Os nossos policiais deslocaram para poder averiguar a situação. Nós encontramos lá essa senhora, realmente em atitude suspeita de fato. Ao ser abordada, verificamos que ela tem um mandado de prisão, né, já uma reação do sistema criminal em decorrência de fatos anteriores que envolvem essa senhora. Ela estava com 2 menores, 2 crianças, 2 meninas. As crianças receberam alimentos, enquanto Terezinha era ouvida na companhia. Segundo a PM, elas tinham ferimentos nas mãos. Essas meninas realmente, né, elas aparentavam um pouco apreensão, né, e estavam com machucados na mão, Nós imediatamente acolhemos essas crianças. A população revoltada se aglomerou na porta do local. Além de insultarem Terezinha, as pessoas pediam justiça. O Conselho Tutelar só chegou para acompanhar as meninas cerca de 2 horas depois que a mulher foi detida.
Um homem que se apresentou como pai de uma delas esteve no local. Ele conversou com o repórter Azaf Alcântara. Disse que era ex-namorado de Lalesca Pereira dos Santos, de 29 anos, filha de Terezinha, presa em março por suspeita de ser cúmplice da mãe. Filha dela era mesmo mulher, a que tá presa. E você acabou de ficar sabendo e veio buscar a filha? Veio buscar. Mas desde que ela foi presa, a filha continuou com a Terezinha? Continuou e a Terezinha só fugindo. E eu tentando localizar a menina, não conseguia. O homem diz que entrou em contato com a avó da menina para tentar a guarda da criança. Já tentei que eu tô querendo pegar minha filha, que a mãe dela tá lá no presídio preso lá, já deu ordem para me pegar minha menina, já é essa Terezinha sumindo com a minha menina. Terezinha prestou depoimento na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e deu poucas informações à polícia. Disse apenas que veio ao centro da cidade para uma consulta médica. Ela é procurada desde março por suspeita de maus tratos, abandono de incapaz, tortura e cárcere privado contra 2 meninos de 6 e 9 anos encontrados sozinhos em um apartamento que pertenceria a ela no bairro Lagoinha, região leste da cidade. Na época em que o mandado de prisão foi expedido, apenas a filha de Terezinha foi localizada pela polícia. No mês de março, por volta do dia 20 de março, a Justiça decretou a prisão preventiva de 2 investigadas por terem possivelmente ter sido as pessoas que trouxeram as 2 crianças de Bicas e as deixaram em cativeiro aqui na Lagoinha. No dia 22, a primeira suspeita ela foi presa quando tentava retirar alguns documentos no UAI. E desde então a Polícia Civil realizou uma coletiva, prestou as informações à sociedade e a partir dali a gente passou todas as informações a respeito dessa segunda investigada, mas desde então a gente vem realizando inúmeras diligências investigativas no intuito de encontrar a mulher que hoje foi presa. A prisão foi um fato que demorou um pouco porque muitas pessoas estavam temerosas em se identificar e prestar informações em razão do comportamento violento da investigada. Muitas pessoas tinham medo dela mesmo, da pessoa, e não queriam falar nada enquanto ela não fosse presa. Os irmãos resgatados em fevereiro ficaram 3 dias sozinhos no imóvel. Eles estavam desnutridos e precisaram ser internados. Durante as investigações, a polícia descobriu que os 2 são filhos de Kátia Alves Robes, presa no início de fevereiro, suspeita de espancar e matar um outro filho de 4 anos. Ela nega o crime. Em uma carta entregue à defesa, Kátia contou que teria sido abordada por Terezinha na rodoviária de Belo Horizonte, quando chegou grávida do interior com o marido e 4 crianças. De lá, a família teria sido levada para trabalhar no sítio da mulher, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. No local, teria sido separada dos meninos, que seriam obrigados a trabalhar catando lenha. Segundo a polícia, Terezinha nega ter trazido e abandonado os meninos em Belo Horizonte. Ela na realidade, ela usou o direito de ficar em silêncio e refutou só essa questão de como as crianças vieram parar aqui. Só isso que ela refutou mesmo. Os delegados também apuram o motivo pelo qual ela veio à capital com as netas. As circunstâncias em que ela está com as crianças já estão em apuração. Tem uma equipe da Polícia Civil lá no Conselho Tutelar, levantando tudo o que estava acontecendo nesse período em que a primeira investigada encontra-se encarcerada e até a prisão dela hoje. Então a gente tem esses dias para apurar tudo o que aconteceu nesse período. Inclusive, havendo necessidade, elas serão encaminhadas ao IML, será feito. Então é justamente isso, porque está tudo muito no calor dos fatos. Então está tudo agora acontecendo nesse momento. A polícia explica que há 2 investigações em andamento contra a Terezinha. Uma em Belo Horizonte e outra em São Joaquim de Bicas. Toda a parte investigativa que nós produzimos, nós já estamos compartilhando com os colegas que mantêm a investigação em Bicas, e eles também compartilharam informações que foram imprescindíveis à nossa atuação. Tanto é que logo 2, 3 dias após a nossa atuação e a coletiva que gerou a prisão da primeira investigada e a nossa coletiva,
a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de São Joaquim de Bicas, também conseguiu mandados de prisão em desfavor a essas duas investigadas. Somadas as penas dos crimes dos quais ela é suspeita, podem ultrapassar 20 anos de prisão. Olha só, pessoal, eu não poderia deixar de dar a minha opinião. Diante de tudo que nós acabamos de assistir agora, se todas as investigações que apontam para essa dona Terezinha foram concluídas que ela é realmente a culpada, eu espero sinceramente que essa miserável passa o resto dos seus dias de vida na cadeia e ainda mais 6 meses, como diz o nosso grande apresentador e deputado estadual Mauro Tramonte. Essa é a minha opinião. Você pode rever a edição dessa e de outras reportagens acessando o nosso canal no YouTube SCN Silvério Costa Notícias e em todas as nossas plataformas digitais. Meu nome é Silvério Costa. Boa noite.